O ato chamado por Jair Bolsonaro neste domingo não surtiu o efeito esperado para impulsionar o andamento do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro no Congresso. A reportagem é de Carol Rosito. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que vai protocolar um pedido de urgência ao texto. Se a solicitação for aprovada, a pauta não precisará passar por uma comissão especial. Aliados de Hugo Mota, no entanto, dizem que o presidente da Câmara deve rejeitar o movimento. Hugo quer que o projeto seja discutido entre os líderes partidários antes de chegar ao plenário. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre demonstrou não ter interesse de votar a medida neste ano. A base aliada tenta barrar o avanço do texto, enquanto a oposição quer expandir o perdão previsto no projeto a Jair Bolsonaro. No meio do caminho, partidos do Centrão se dividem. Em busca de apoio, Bolsonaro fez um aceno a Gilberto Kassab, presidente do PSD, durante o protesto em Copacabana. O ex-presidente disse que conversou com Kassab e conseguiu apoio ao projeto, algo que Kassab não confirma. O PSD se reuniu na semana passada para tratar do assunto, mas não definiu posição. Além do PSD, Bolsonaro conversou com lideranças do União Brasil e do PP. Ele vai buscar ainda Marcos Pereira, do Republicanos, em busca de apoio à pauta. Pereira, no entanto, não tem posição sobre o assunto e não discutiu a matéria com a bancada. Nesse caso, Bolsonaro conta com a influência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também do Republicanos, para atrair deputados do partido. No ato do último domingo, Tarcísio defendeu o projeto e criticou decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele sugeriu que o STF age politicamente e condena pessoas inocentes, se referindo a envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ministros da Corte consideraram as declarações surpreendentes. Para os magistrados, Tarcísio comprou a narrativa bolsonarista e mudou o tom que adotava anteriormente de defesa das instituições democráticas. E Cristiano, o ato de ontem fragilizou a anistia? Caio, ele não conseguiu o apoio que gostaria, né? E obviamente que isso acaba, de certa forma, fragilizando, porque... mas eu diria, Caio, que não vai sair da agenda, né? A oposição vai continuar se mobilizando, ela vai continuar tentando avançar com esse projeto. Acredito eu que, em muitas ocasiões, a oposição deve colocar isso como condição até para outros temas, para apoiar outros temas no Congresso Nacional. E Bolsonaro vai continuar insistindo nessa pauta para se manter com essa agenda e insistir nessa tese de perseguição política, né? É isso que ele quer fazer para ocupar os espaços. A mobilização, ela foi esvaziada, mas 18 mil pessoas no dia de Fla-Flu, diga-se de passagem, né? É um quórum alto, 18 mil pessoas é muita gente você levar com uma pauta única como essa, né? Embora tenha sido menor do que em momentos anteriores, né, do presidente. Setembro, agora, né? E outro ponto que chamou a atenção é que você não viu outras lideranças expressivas de oposição também presentes, né? Em momentos anteriores você viu, por exemplo, o governador de Minas em cima do carro de som ali presente, outros representantes de outras siglas e tal, mesmo o pessoal falando ali que apoia, mas foi um apoio de longe, né? Tipo, vamos ver o que vai acontecer, estamos aqui e tal. Então, e essa história também do Bolsonaro de dizer que quer um quórum constitucional, isso não faz pressão no Supremo Tribunal Federal. Porque se isso fizesse, Caio, em vários momentos a gente não teria o Supremo decretando inconstitucionalidade até de dispositivos contidos em emendas constitucionais, né? Então, o Supremo, fatalmente, se o Congresso apoiasse isso, a gente viria um questionamento
no Supremo sobre isso e, eventualmente, o Supremo pode dizer, olha, crime contra o Estado Democrático de Direito não tem anistia, porque senão você está aqui tirando a importância de um tema tão relevante com o rompimento da democracia, das instituições, enfim. Esse pode ser um entendimento que o Supremo pode ter, eventualmente, no futuro, né? Então, esse quórum, eu acho que vai pressionar o Supremo Tribunal Federal. Ô, Daniel, e tem um entrave aí, principalmente no Senado, né? O Hugo Mota também na Câmara. Mas o Davi Alcolumbre também não tem menor interesse, eu sinto, de avançar com esse projeto. Você nota a cúpula do Congresso reticente? Porque eles que têm o poder de pauta, né? De agendar, eventualmente, essa proposta. Sim, o perfil do Hugo Mota, que é de evitar entrar em grandes bolas divididas, bom, ele se elegeu com o apoio do governo, da oposição, do PT, do PL, de todo mundo. E ele tem um grande problema nas mãos porque ele acendeu vela para todos os santos. E agora, obviamente, vai ser pressionado por um lado e por outro a cumprir com o que acenou, para não dizer prometeu, para uns pautar anistia, para outros não pautar anistia. Mas o que o Hugo Mota realmente deseja, se ele pudesse simplesmente escolher, era não entrar nesse terreno, porque ele acha que não vai acrescentar ao debate público e a preparação do terreno que ele considera importante ter nas eleições de 2026. De qualquer modo, Hugo Mota deve viajar para o exterior, acompanhando Lula, assim como Davi Alcolumbre, numa viagem para a Ásia, Japão, Vietnã, na semana que vem. E, curiosamente, quem vai assumir a cadeira de Hugo Mota, por algumas sessões, vai ser o vice-presidente da Câmara, que é o Tineu Cortes, do PL, que era líder do PL até o ano passado. E ele teria totalmente a prerrogativa, a autonomia de, se quiser, pautar o PL da anistia. Bom, até onde se sabe, a Tineu tem dito para os seus interlocutores de que não cometeria essa deslealdade com o Hugo Mota, não quer atravessar o presidente, mas a pressão vai ser muito grande. Omar, esse debate de alguma maneira contamina a agenda econômica no Congresso ou não? Contamina. Eu acho que, apesar de ter essa resistência, a gente viu ali na reportagem que tem uma resistência clara ali dos partidos de centro, que são os partidos que também são base de apoio do governo Lula, uma resistência desses partidos de apoiar o PL. A gente viu ali o Republicanos, o PSD. Então, eu acredito que com essa resistência, com esse constrangimento, esse assunto vai continuar na pauta, a oposição vai continuar insistindo nisso e, logicamente, o debate dos projetos econômicos, que sempre são complexos, acabam sendo prejudicados nesse sentido. Eu acredito que isso pode piorar assim, um pouco essa tramitação e a gente tem que lembrar, estamos no segundo biênio. Então, já estamos todos no modo eleições, o governo está no modo eleições, a oposição também. Então, é claro que o andamento das discussões econômicas agora não será o mesmo que a gente viu no primeiro ano do governo Lula 3 e no segundo ano. Agora estamos em outro momento. O Cristiano, mas, hoje... Caio, oi, pois não? Posso só botar aqui um pouco de gasolina aqui nessa conversa? Porque... Estou pensando aqui, voltando à sua pergunta ali, pode prejudicar a agenda econômica? Eu perguntaria, que agenda econômica? A gente está falando de um segundo biênio, de uma segunda metade do governo Lula 3, que tem, me parece, como única agenda econômica a reforma do imposto de renda. Talvez alguma coisinha mais ampla da reforma tributária da renda como um todo, mas o grosso é o imposto de renda. E aí, claro que você tem ali uma agenda menor que foi apresentada como agenda econômica do Ministério da Fazenda, mas que não tem grandes divergências e também não mobilizam o empresariado, não são projetos-chave para a agenda de produtividade do país. Quer dizer, ninguém vai criar um cavalo de batalha em torno da modernização da lei de concessões, né? Isso não é o tema. E aí você tem toda uma discussão, a gente passou aqui semanas falando de reforma ministerial, de recomposição, relançamento do governo. Para qual agenda econômica mesmo?
Ô, Cristiano, agora, hoje os bolsonaristas, mesmo bolsonaristas muito próximos ao Bolsonaro, dizendo que ele deveria virar essa agenda. Essa agenda tem muita dificuldade de evoluir e evoluindo o Supremo vai derrubar. E um dos caminhos, pelo menos mostrados, pelo menos relatados para mim, é que ele devia pegar esse capital político, direcionar para uma candidatura, de repente para o Tarcísio, e negociar um indulto lá na frente. Por que ele não faz isso? Bom, Caio, em primeiro lugar, porque o Bolsonaro ele quer se autopreservar. Então, o Bolsonaro, quando ele insiste na candidatura dele, ele está reafirmando de que ele é inocente. Quando o Bolsonaro insiste na candidatura dele, ele quer reforçar a narrativa de que ele está sendo perseguido. Então, isso é um caminho. Segundo, é um motivo. Segundo motivo é que, se ele eventualmente aponta uma outra alternativa, essa alternativa vai ter uma dimensão muito grande, vai ganhar ali uma projeção. E isso o Bolsonaro não necessariamente precisa fazer agora, porque o Tarcísio, por exemplo, se for o escolhido, o Tarcísio só vai poder, de qualquer forma, a data limite dele é 6 de abril do próximo ano. Então, para que fazer isso agora? Para entrar, para se tornar vidraça já desde já, para começar a levar pancada de todos os lados por conta disso? Então, esse é o ponto. Em terceiro lugar, quando o Bolsonaro estica isso também, essa definição, ele pode ir arrancando determinados acordos. Ele pode arrancar, por exemplo, olha, o vice eu que aponto, as alianças eu tenho que opinar, no estado A, B e C eu que quero definir quem que será aqui o vice, como ele inclusive fez no caso da candidatura, por exemplo, do Ricardo Nunes, do próprio Tarcísio aqui em São Paulo. Então ele mantém uma força e um prestígio político. E você pode perguntar, mas será que mesmo escolhendo esse candidato só no ano que vem, ele teria tempo para trabalhar esse nome? Teria. Lembrando aqui que o Lula registrou a candidatura em 2018, o TSE foi impugnar a candidatura do Lula naquele ano apenas no início de setembro. Ou seja, semanas da eleição. E mesmo assim, o Haddad saiu de 4% que ele tinha nas pesquisas para 45% no segundo turno. Então, há tempo, especialmente a esse campo da direita também, que consegue manejar muito bem as redes sociais. Eles têm uma força muito grande e pode projetar o nome. E se, eventualmente, até se o nome for o Tarcísio, eu acredito que o Tarcísio também teria capacidade de aglutinar muito essas forças. Ou seja, ele seria uma candidatura com uma infraestrutura partidária, com uma força de aliança muito forte. Então, ele não faz por esses motivos, Caio.